Eu costumo dizer que o Sítio Pau d'Água é um local que auxilia pessoas em processo de transição. Eu acho que chegou o momento da gente discutir um pouco o que significa essa transição. O que eu quero dizer quando nós estamos falando então desse processo de transição. Bom, transição, é claro, a própria palavra já diz, é sair de um lugar para outro, é tentar se mover de um lugar para outro. Mas é também interessante pensar a transição não como uma ruptura, ela não é simplesmente uma transformação. Ela é um processo que, no interior de algo, se criam as condições para uma próxima etapa. Então eu penso a transição sempre como esse processo gradual, em que nós estamos numa situação e, sem romper com essa situação, criamos as condições para uma outra forma, para uma outra situação que está por vir. No caso, quando nós falamos da transição aqui, a transição é esse processo que faz com que a gente consiga transformar a maneira como nós vivemos e como nós nos relacionamos com o mundo. Em termos mais gerais, a ideia de transição também está ligada à ideia de sustentabilidade. A transição, quando a gente fala, por exemplo, na escala de uma cidade, existem as transition towns, as cidades em transição. Ela é essa ideia de sair de um modelo de capitalismo predatório, poluidor, altamente ineficiente, altamente dependente de combustíveis fósseis, para entrar num outro modo de organizar a vida coletiva, um pouco mais verde, um pouco mais em paz com o meio ambiente, um pouco mais sustentável em diversas formas. Quando eu transfiro isso para a esfera mais individual, permanece essa ideia de que a transição é uma mudança deste paradigma do capitalismo tal qual nós vivemos. Esse capitalismo que é marcado por duas doenças gêmeas, que é a doença do consumismo e do produtivismo. Quando nós falamos então em transição, nós estamos mirando pessoas que já não estão mais conseguindo encontrar satisfação pura e simplesmente no mercado, nas relações de troca, no consumo, na compra, no trabalho, na produção, mas que tentam, de alguma maneira, imaginar uma outra forma de viver, uma outra forma de se relacionar com o mundo e uma outra forma das pessoas se relacionarem entre si. Essas são as pessoas em transição. Normalmente, isso não é uma necessidade, mas é o que mais acontece, ela vem acompanhada de um certo desejo de uma re-ruralização. Então as pessoas aqui, principalmente que recebemos no sítio, quando nós falamos que elas estão em fase de transição, elas também estão em transição de uma vida urbana para uma vida rural. Mas é interessante que não é uma vida rural tal qual se desenha historicamente no Brasil desde 1500, mas uma outra forma de se relacionar com o ambiente rural que vem sido conhecido como neoruralismo. Esse neoruralismo é um movimento já de algum tempo, ele começa nos anos 60, em que pessoas que têm uma formação urbana, que têm até uma formação acadêmica, que têm anos de estudo, insatisfeitos com o tipo de vida que levam nessa vida urbana, começam a buscar nas áreas rurais uma maneira de fazer essa transição, uma maneira de mudar de um sistema que não está sendo mais satisfatório para um sistema que seja capaz então de prover algumas questões muito básicas para a vida humana, como por exemplo água de qualidade, como por exemplo ar de qualidade, relações sociais, relações humanas mais intensas e principalmente tempo. Tempo livre, tempo de contemplação, tempo para sentir a espessura da existência, coisa que na agitação da vida urbana e na agitação do mercado as pessoas acabam perdendo. Então, o que nós estamos chamando de transição, bem estritamente falando, é esse processo em que as pessoas estão abandonando uma forma de pensar a sua vida, uma forma de agir no mundo, que a gente vai chamar aqui essa forma marcada por esse estágio do capitalismo em que a gente vive, e ao mesmo tempo buscando essa saída do capitalismo a partir da ruralização, a partir também do chamado êxodo urbano. As pessoas estão deixando as cidades para tentarem uma outra maneira de se relacionar com o mundo a partir do campo, a partir de uma vida mais ligada ao campo. A transição, portanto, ela não pode ser vista como simplesmente uma mudança de endereço. Não é simplesmente eu saio da Vila Madalena e venho morar em Piracaia e compro uma chacarazinha ou vou participar de uma ecovila. A transição ela é muito também focada na questão dos valores, na questão das expectativas e das práticas cotidianas. Quando nós falamos em transição, nós estamos mudando efetivamente de estilo de vida. Estamos mudando
a maneira como nós encaramos o mundo, aquilo que nós esperamos dele e a maneira como nós agimos no mundo. Esse é efetivamente o processo de transição. Não há transição se você não está aberto a rever seus valores. Por exemplo, o que eu acho belo e o que eu acho feio. O que eu acho limpo e o que eu acho sujo. O que eu acho justo e o que eu acho injusto. Qual é a melhor maneira de se viver? Qual é a melhor maneira de se usar o tempo livre? Como é que eu me relaciono com as outras pessoas? O que eu considero que seja viável numa relação com o meu companheiro ou com a minha companheira? Como é que eu pretendo educar meus filhos? Como é que eu pretendo ter meus filhos? Isso faz parte do processo de transição. A segunda questão é a questão das expectativas. O que eu quero do mundo? O que eu quero para as outras pessoas? O que eu quero para o meio ambiente? O que eu quero de dinheiro? O quanto de dinheiro eu preciso? O que eu quero do consumo? O que eu quero do trabalho? Será que a minha expectativa é trabalhar até os 80 anos de idade para poder juntar uma graninha e depois ficar sem fazer absolutamente mais nada? Como é que eu trabalho com a minha perspectiva de futuro? A transição também vai mexer com essa maneira como hoje nós plantamos o dia de amanhã. E isso também começa a se transformar. E depois, evidentemente ligado a tudo isso, a questão das práticas. Efetivamente, o quanto eu estou disposto a fazer trabalho manual, o quanto eu estou disposto a ter uma autonomia alimentar, o quanto eu estou disposto a andar a pé, a andar de bicicleta, a mudar minha maneira de transporte, a deixar de viajar, que é um hábito muito comum. É muito fácil a gente falar dos consumistas, né? Aquele pessoal que vai pro shopping e se enche de sacola e compra um monte de tranqueirada e tal, mas tem um consumista mais sutil, que é esse consumista mais hipster, que é o cara que consome experiência. Então assim, eu sou super despojado, mas uma vez por ano eu vou pra Europa, ou uma vez por ano eu vou pra Amazônia, e eu vou visitar, mas eu sou super despojado, eu passo numa aldeia indígena. Ainda assim está dentro desse universo do consumo, de uma prática, que é uma prática de consumo mais ou menos sustentável, eu não sei, mas ainda, será que eu estou disposto a abrir mão dessas viagens que eu faço anualmente e tal, para poder viver uma vida de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais sustentável e mais positivamente valorada? Então, como é que eu mudo também as minhas ações, as minhas práticas nesse mundo? Eu estou disposto de fato a reciclar meu lixo? Às vezes é um saco reciclar lixo. Eu estou disposto pelo menos a pensar em o que eu faço com o plástico para que ele não saia da minha propriedade? Eu estou disposto a pensar minha relação com meus vizinhos? Eu estou disposto a abrir mão de ter um cachorro? Eu estou disposto a abrir mão de ter um gato? Todas essas questões vão fazendo parte do processo de transição, desse processo de transformação de um paradigma para outro. O que a transição não é pura e simplesmente pegar exatamente aquilo que eu vivo, da maneira que eu vivo na Vila Madalena, e vir morar num sítio. Porque aí eu não estou fazendo porra nenhuma. Eu estou simplesmente transcrevendo, adaptando, mal adaptando a minha vida urbana para uma vida no ambiente rural. O resultado é que o impacto ambiental, o impacto pessoal, o impacto físico da minha ação vai acabar sendo pior, porque eu vou tentar reproduzir as minhas práticas urbanas no ambiente rural. Conversava com a Elaine sobre isso hoje. É a pessoa que não sabe fazer nada, então ela está acostumada, ela nem percebe o quanto ela demanda serviços. É o chaveiro, é o porteiro, é o borracheiro, é a padaria, é o mercadinho. E na cidade você está o tempo todo consumindo esses serviços. Será que quando eu venho para a vida rural, eu estou disposto eu mesmo a fazer isso? Então eu vou aprender de verdade. Aí começa a entrar a permacultura com a sua noção e a sua ênfase na autonomia. Até que ponto eu estou de fato preparado para aumentar a minha autonomia, significando que coisas que na cidade eu pagaria para fazer, agora eu mesmo vou ser responsável por elas, eu mesmo vou cuidar. Ao invés de eu chamar alguém para mexer no meu encanamento, eu vou mexer na minha hidráulica, eu vou aprender a mexer com ela, e eu vou ter os equipamentos necessários para mexer na minha hidráulica, e eu vou ter a disposição necessária para isso. Então é uma troca. O processo de transição também é um processo de desmercantilização, de sair do universo das trocas mercantis, das trocas econômicas, e entrar no universo da autonomia, em que autonomia nunca é olhar para o próprio umbigo. Autonomia é sempre autonomia compartilhada. Eu vou sair então desse universo em que eu compro coisas para o universo que eu e o meu grupo e a minha comunidade nos responsabilizamos cada vez mais por fazer coisas. Então eu não vou ter uma creche, eu vou criar os meus filhos junto com os meus vizinhos e junto com os filhos dos meus vizinhos. Eu não vou esperar que alguém faça por mim
recebendo dinheiro para isso, aquilo que eu tenho que tomar como minha responsabilidade. Isso tudo faz parte do processo de transição e a permacultura então ela vai começar a criar mecanismos para nos auxiliar a planejar essa mudança, de maneira que eu consiga dar conta de tudo aquilo que eu preciso, baixando a minha necessidade, mas também aumentando a minha autonomia. É essa balança que eu vou trabalhar. Eu diminuo aquilo que eu preciso e aumento aquilo que eu sou capaz de fazer. Nesse sentido, eu estou fazendo de fato uma transição de modelo de vida, uma transição de expectativas, uma transição de práticas e uma transição de valores. Essa transição sempre será coletiva. Não existe uma transição solitária. Existe, mas aí já não é exatamente uma transição. Aí já é uma outra viagem, já é um outro papo, já é uma outra conversa. A transição, normalmente, ela é o processo em que eu me apoio num grupo, eu me apoio numa coletividade, eu me apoio numa vizinhança para criar outros tipos de relação. O que importa na transição são as relações que eu estabeleço e a maneira como eu estabeleço essas relações, que vão deixar de ser mercantilizadas e passar a ser relações baseadas na autonomia compartilhada. Então, se eu estou falando em relação, eu estou falando do outro. Eu sempre estou dentro de um espaço de troca na alteridade. Uma transição que olha só para o meu próprio umbigo, eu quero as coisas assim, eu quero que ela funcione para mim desse jeito, eu quero plantar minha própria comida, eu quero ter minha própria água e quero que o resto se dane. Isso não é um processo de transição, pelo menos não da maneira como nós imaginamos que ele deveria ser, ou que ele na prática acaba acontecendo. Sempre está apoiada a transição na ideia de uma autonomia compartilhada, na ideia que há um coletivo que vai abrigar esse processo de transição e finalmente dar sentido a ele a partir das relações sociais. Uma transição solitária não é uma transição. E a transição, ela sempre vai ter dois aspectos principais. Aí o Sítio Pau d'Água vai atuar um pouco nisso. A permacultura também nos ajuda muito a prever possibilidades e a planejar possibilidades para trabalhar com essas duas questões, que são o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo da transição. O que é o aspecto subjetivo? Vamos trabalhar um pouquinho primeiro o aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo, ele envolve os medos, os apegos, as angústias, as ansiedades e a fantasia de quem está no processo de transição. Cara, você não vai acreditar, assim, mas a quantidade de pessoas que chegam no Sítio Pau d'Água achando que o seu processo de transição é um processo sem pedras. É uma coisa assim super maravilhosa, em que eu vou viver minha vida no rural, numa boa, e eu vou acordar e os passarinhos estão cantando, e aí eu vou retirar minha comidinha na horta, e vou ter uma alimentação super saudável, aí eu venho para casa, tomo meu café da manhã, vou entrar na internet, conversar com os meus amigos, aí eu vou para a varanda ler um livro. E é evidente que não é nada disso. O processo da vida rural, ou dessa transição para o ambiente rural, ele é extremamente trabalhoso, às vezes muito desgastante. As coisas não estão no seu controle. Então você não vai conseguir ter o mesmo, pelo menos no começo, essa tranquilidade, essa paz de espírito. As coisas têm que ser feitas. O capim braquiária sobe, você tem que roçar. As árvores têm que ser cuidadas, a roça tem que ser cuidada. Dá formiga pra caramba. Elas vão o tempo todo atrapalhar a sua expectativa de controle em relação ao que você faz. A natureza reage à sua presença de diversas maneiras. Então, o primeiro passo que é legal, e a gente trabalha muito isso aqui no sítio, para essa vinda e esse processo de transição, é a ideia de resiliência e de você sair do controle. O que é a resiliência? Vai dar merda. Vai dar merda pra caramba. Vai ter dia que você vai estar com um compromisso super importante de trabalho e você não vai ter internet. E aí, se você não tem a capacidade de resiliência, de dizer assim, não, eu sei porque eu estou aqui, eu entendo a minha presença aqui como um desafio, eu entendo que eu vou ter dificuldades e vou enfrentá-las com bom humor, e vou enfrentá-las com a capacidade que eu tiver e fazendo aquilo que for possível naquele momento. Porque há muita romantização em relação à vida rural. Há muita romantização em relação à vida neo-rural, principalmente. Meus vizinhos vão ser legais, eu vou ter uma vizinha bacana
com que eu vou sentar na porteira, eu vou ficar batendo. Isso também acontece, mas você vai ter um monte de vizinho filho da puta, que vai soltar vaca dentro do seu terreno, que vai fazer queimada do seu lado, que vai queimar lixo quando o vento estiver trazendo a fumaça para tua propriedade. Você vai ter bichos entrando na tua casa de todos os tamanhos, portes e periculosidades diferentes, e faz parte do processo conviver com isso, conviver com essas demandas. Vai ter dia que vai chover, você não vai conseguir sair do sítio, você vai estar ilhado, e aí, mas eu tenho dentista marcado, você perdeu e não há o que fazer. E aí vai por aí. Você cria lá a sua hortinha super bonitinha, orgânica, mas o teu vizinho do lado usa Roundup, e o veneno dele vem para tua horta. Todas essas questões que um bom planejamento da propriedade ajuda a minimizar, mas que no fundo o que conta é a resiliência e a sua capacidade de desromanticizar a sua vida no ambiente rural. Ela é dura, ela é cheia de problemas, ela é cheia de dor de cabeça, ela é cheia de gente que vai te atrapalhar, mas também tem um lado positivo, que ela é cheia de gente que vai te ajudar. Essas questões, você muda o tipo de problema, mas problemas também se tem na cidade. E às vezes os problemas da cidade são muito mais graves do que a gente tem aqui, eles são muito mais impeditivos de uma vida com autonomia do que a gente tem na zona rural. O importante é tirar as expectativas exageradas e é ter uma visão realista da sua vinda para cá. Eu também conheço o contrário, que é o medo absurdo da vida rural. É a ideia que no momento em que eu for morar num sítio, ele vai ser invadido por hordas e gangues que vão me assaltar. E que se eu sobreviver a isso, uma onça vai entrar aqui dentro do meu quarto e vai me comer. Ou então eu vou um dia tá mexendo na minha roça e uma sucuri vai se enrolar no meu pescoço e vai me engolir. Esse tipo de medo também existe. Tem algumas aranhas que moram aqui no sítio que são totalmente inofensivas. Tem gente que não passa embaixo, porque quer vir pra roça, mas sem aranha. Quer vir pra roça, mas sem cobra. Quer vir pra roça, mas sem nenhum tipo de medo. Isso também não acontece. Então é necessário desromantizar o lado que é esse lado que tudo é uma maravilha, mas também perder o medo. A primeira coisa, quando a pessoa vem pra cá, que eu falo, puta, essa pessoa tá muito no começo do processo, ela ainda não conseguiu mudar o imaginário dela em relação à roça, é quando ela vem pra cá conhecer o sítio fica a 15 km da cidade. E ela pergunta assim, mas Dirson, e se você tiver um problema e precisar ir no médico? Como que é o hospital aqui de Piracaia? Cara, se você tá preocupado com isso, continue na cidade. Vá para uma cidade menorzinha, se mude para a zona urbana de Piracaia, ok. Mas se você tem esse nível de preocupação na sua vida, talvez a transição para a zona rural ainda não esteja no teu momento. Tem coisas que têm que ser trabalhadas aí antes. E o pessoal sempre pergunta assim, mas Dirson, você não tem medo de morar na zona, no meio do mato, isolado de tudo, sem vizinho por perto? Não é perigoso? A minha resposta é assim, perigoso é a Avenida Paulista. Lá tem atropelamento, tem assalto, tem uma polícia violentíssima que enfia a mão na cabeça de todo mundo, cai coisa de cima das janelas, em cima do pessoal ali embaixo. Ali é arriscado você ser atropelado por um ônibus se estiver andando de bicicleta. A Avenida Paulista é o lugar mais perigoso que pode existir, muito mais perigoso do que morar num sítio. E aí o pessoal falando, ah, mas eu não conseguiria morar aqui. Eu pergunto, você veio pra cá como? Pegou a rodovia Fernão Dias? É muito mais perigoso você andar de carro na Fernão Dias do que ser picado por uma cobra dentro do sítio Pau d'Água. É muito mais provável que você tenha um acidente fatal na Fernão Dias do que você morrer de uma picada de cobra dentro de um sítio. Trabalhar com esses medos e essas angústias é fundamental pro processo de transição. É uma das coisas que a gente trabalha aqui no sítio. Agora a gente está tentando até começar a criar uma programação um pouco mais intensiva em relação a isso, em trabalhar essas questões da transição do seu aspecto mais subjetivo. A Elaine, que é psicóloga, está sendo instado aqui, o tempo todo enche o saco dela, para ela começar a desenvolver uma programação também aqui dentro, para a gente acolher essas pessoas que estão em fase de transição, também pelo seu viés dos medos, dos sonhos e das expectativas, porque esse é um aspecto fundamental da transição. O segundo aspecto da transição, que o primeiro é subjetivo, é o aspecto objetivo. Existem questões que são de ordem material e você vai ter que lidar. Ganhar dinheiro na zona rural é muito complicado.
essa ideia também eu ouço direto isso. Não, eu vou me mudar para roça e vou viver vou fazer uma horta orgânica e vou viver com a minha horta orgânica, vendendo na feirinha do bairro, vendendo na escola. Cara, você não vai fazer isso. O valor hoje da produção, mesmo da produção de orgânicos, é tão pequeno. No Brasil, o agricultor é um cara tão maltratado que a possibilidade de você ter uma horta orgânica em pequena escala e conseguir ter um certo padrão de mínimo de conforto com uma horta orgânica é muito pequeno. Normalmente quem consegue ganhar dinheiro com orgânico ou trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, das 5 horas da manhã às 5 horas da tarde, porque você não pode ter funcionário. Um funcionário que você tem, a quantidade que você tem de produzir, de vender, triplica para poder pagar dignamente esse funcionário. Então, é você e sua família que vão ter que fazer. Então, para conseguir uma graninha mínima a partir da venda de orgânico, é um processo complicadíssimo, é um processo muito, muito difícil no Brasil, tal qual ele se afigura hoje. Então, você vai ter que ter mecanismos de geração de renda, porque, mas eu preciso de pouco dinheiro, quero precisar cada vez menos. Pensa o seguinte, cara, uma hora você vai ter que ir ao dentista. Você está disposto a ficar sem os dentes? De poucas pessoas que eu conheço estão dispostas a ficar sem os dentes. Se você não está disposto a ficar sem os dentes, em algum momento você vai ter que pagar dentista. E dentista não aceita galinha, não aceita ovo em troca. E dentista é um troço caro. Se você não está disposto a se isolar na roça e viver de carona, o pessoal que mora por aqui, por exemplo, os rurais tradicionais, andam 15 quilômetros a pé para ir para a cidade. E às vezes tem consulta médica marcada no posto de saúde, é embaixo de chuva, que você anda 15 quilômetros para ir a pé, ou pegando carona. Você está disposto a fazer isso? Então você vai ter que ter uma motinho, você vai ter que ter alguma coisa, um outro meio de transporte, uma bicicleta. Nada dessas coisas, não é possível fazer a transição sem dinheiro nenhum. Alguma fonte de renda você vai ter que ter, e fontes de renda no ambiente rural são poucas e são limitadas e são escassas, principalmente para quem vem com um padrão de consumo, que por mais que você tenha mexido nele, mas que venha com um padrão de consumo urbano. Então você vai ter condições materiais de ganhar a sua grana aqui. O conselho que a gente dá aqui, pessoal, e também isso faz parte do bom planejamento permacultural, é você ter essa lucidez de que na sua propriedade você vai ter que ter diversas maneiras de ganhar o mínimo de grana necessário, mas o que a gente aconselha, hoje o neo-rural ele tem que estar nos 3 setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, ok, você vai ter seu leite de cabra, vai ter lá 3, 4 cabrinhas para você mesmo ordenhar, vai criar o pasto dela, sistema permacultural, então você vai ter ali a própria criação do pasto para ela, e vai usar ali o estrume para sua horta, você vai ter ali uma economia circular girando dentro da sua cabra, mas também faz um queijo de cabra, também faz um iogurte de cabra. Processa esse leite dentro da sua propriedade para agregar valor a ele e vender não apenas o leite, mas vender um produto de valor mais agregado. Eu vou ter banana faz parte, é uma planta-chave do meu sistema agroflorestal, bacana, banana pra caramba aqui. Legal, eu não vou vender banana in natura, eu vou fazer um secador solar, vou vender banana passa, eu vou vender farofa, vou vender biomassa de banana verde, eu vou fazer alguma outra coisa e pré-processar esse meu produto na minha propriedade. Mas não é só isso, eu também vou estar no setor terciário. Então eu vou fazer um pequeno restaurantezinho onde vai fornecer produtos feitos com biomassa de banana verde. Eu vou fazer para vender biomassa de banana verde, mas eu vou ter uma lanchonetezinha para as pessoas virem aqui retirar os pratos. Eu vou dar curso de biomassa de banana verde, eu vou dar curso de criação de cabra, de fabricação de leite de cabra, eu vou estar também no setor de prestação de serviços. Aí você vai montar uma cesta de produto in natura, produto manufaturado e serviço, e isso vai dar uma estabilidade econômica para sua propriedade. Porque se você depender de só uma dessas coisas, provavelmente você vai estar ferrado no futuro, vai ter que trabalhar pra caramba, e toda a qualidade de vida que você acha que você ganharia, você vai perder trabalhando que nem um condenado na propriedade rural. Então essa condição objetiva tem que ser pensada. Outra questão objetiva que é importantíssima: posse e propriedade da terra. Vamos dividir as duas coisas, posse e propriedade da terra. Normalmente quando nós falamos desse processo de transição e falamos dessa re-ruralização, está implicada a propriedade rural. De algum jeito você vai ter que ter acesso à terra.
Acesso à terra normalmente no Brasil se dá via propriedade privada. Você vai comprar uma terra. E aí tem um monte de coisas que você tem que ver ao comprar essa terra. Você tem que entender que essa terra ela vai ter que ali sustentar você de alguma forma, ela vai ter que dar a condição material para você sobreviver. E ela tem que ser de alguma maneira produtiva. Então, é muito comum as pessoas comprarem propriedade rural pensando na vista. Olha que lugar lindo que eu comprei, que maravilhoso. Eu olho, eu vejo até São José dos Campos e tal. E aí você vai olhar uma pirambeira desgraçada que para ela conseguir ter algum tipo de produção é possível, mas é complicado, ela tem um investimento alto a ser feito antes de conseguir produzir alguma coisa e tirar algum sustento daquilo, ou mesmo a própria subsistência daquilo. Então, a propriedade tem que ser muito bem pensada quando vai ser comprada. Uma coisa que isso faz parte também do planejamento permacultural, e a gente sempre insiste nisso. Vá viver naquela terra pelo menos um aninho, ou perto dali, conheça o pessoal do entorno, aluga uma casa perto, vai visitar a propriedade. Ah, Dirson, mas eu vou perder o negócio porque é uma oportunidade da China. Véi, se você não sabe se aquela terra consegue efetivamente te sustentar, que oportunidade é essa que você está falando? Você tem que ter uma certa convicção de que aquela terra vai te dar as condições. E isso você só consegue a partir da convivência com ela. A partir de lá no inverno, vai no verão, conhece a cidadezinha que tem do lado, conhece o tipo de produção que se tem na região. Esse pessoal usa muito agrotóxico. Esse pessoal, a região onde estou inserida, tem algum ponto de apoio para neo-rurais? Tem já uma comunidade estabelecida para que você possa ter segurança ao comprar essa terra. 100% nunca vai existir, mas o mínimo de segurança para comprar essa terra. O ideal também é você partir para formatos coletivos, quer dizer, vou me juntar com alguém para comprar essa terra, ou vou me juntar a um grupo que já está em andamento para poder ter acesso a essa terra de uma outra forma, essa produção de uma outra forma. Isso eu acho uma solução das mais interessantes, das mais viáveis, mas ela tem um monte de armadilhazinha jurídica. Quer dizer, como que é essa participação? Eu vou ter que dar dinheiro para isso? Quanto dinheiro eu vou ter que dar? E qual é a minha segurança que se amanhã eu quiser ir embora, eu mudar de plano, eu tiver a oportunidade de ir para um outro lugar, o que eu levo dali? Eu coloquei o dinheiro e acabou, e se eu tiver que sair fora eu perdi o dinheiro e tá tudo certo. E eu tô bem com isso? É isso mesmo? Se eu tiver que sair vou cair fora sem levar um tostão? Eu vou conseguir investir para construir uma casa num terreno que formalmente, legalmente não é meu? Quer dizer, ele tem um outro proprietário? Eu vou participar de um clube, de uma associação? Que direitos eu tenho e que garantias eu tenho com esse clube, com essa associação? Todos esses formatos coletivos, eles são extremamente importantes, eles são extremamente relevantes, mas eles também têm que ser pensados com muita clareza, e você... com muita segurança, eu sei qual é a minha porta de entrada e sei qual é a minha porta de saída. Eu sei o que eu tenho que fazer para entrar, eu sei quanto me custa para entrar e eu sei o que eu levo daqui quando eu sair. Outra coisa que é importante, como é que vai ser administrada essa questão? Como é que vai ser administrada essa propriedade coletiva? Vai ter algum tipo de governança circular? Vai ter algum tipo de democracia ou algum tipo de sociocracia? Que modelos de gestão vão estar sendo implicados nisso? Quais são as portas de entrada para as outras pessoas? Quer dizer, hoje eu estou aqui no meu grupo, tem 4 pessoas que eu conheço desde de criança, são pessoas que eu adoro, a gente já teve várias coisas juntos, funciona muito bem. E aí começa a chegar uma galera que começa a se juntar ao projeto e que já não são mais tão legais assim, já tem uma gente que já não pensa mais do mesmo jeito, já tem essas questões de como é que eu constituo esse coletivo são extremamente relevantes, devem ser levadas em consideração. Então o processo de transição, para que ele seja bem realizado, para que ele seja bem feito, ele tem que pensar nas condições subjetivas e também nessas condições objetivas, que vão desde da condição de renda, a propriedade da terra, a propriedade formal e os modelos de gestão desse lugar onde eu estou, para que você não se frustre com o processo de transição. Para encerrar essa conversa, eu queria falar um pouco também sobre o processo. Quando é que termina a transição? Porque tem gente que fala assim, a transição não termina nunca. Eu acho frustrante essa ideia de que a transição não termina nunca. Eu acho que a ideia é que você chegue a um lugar em que em algum momento você possa dizer para si mesmo assim, eu estou onde eu vim. Eu cheguei.
Eu me lembro da minha sensação de quando o meu processo de transição se encerrou e eu olhei para mim e disse assim, agora esse processo chegou a término, eu transitei, eu já estou em outro lugar, e da sensação maravilhosa que é essa, que é, é chegar a algum lugar. Meu processo de transição, falando muito pessoalmente, durou 10 anos. Entre eu começar o planejamento, os primeiros sonhos, a primeira fantasia romanticamente colocada, e começar a me bater com o mundo real, me bater com o mundo concreto, e ver as dificuldades, e avançar e recuar, e mudar de planos, de mudar de estratégias. Eu sei que desde o primeiro momento em que eu me senti insatisfeito e disse eu quero sair da vida urbana, eu quero uma vida mais simples, eu quero sair do mercado de trabalho, eu quero sair do mercado de consumo, eu quero ter um outro tipo de gestão do meu tempo, um outro tipo de relação social, um outro tipo de relação com o mundo. Dessa primeira consciência até eu fazer, ufa, cheguei, foram 10 anos. E quando foi esse meu ufa, cheguei? Foi quando pela primeira vez, aqui já morando no Sítio Pau d'Água, eu consegui olhar para frente, olhar para o meu futuro e para aquilo que eu planejava e sonhava para o meu futuro, e esse futuro ser uma continuação do meu presente. Não havia mais nenhuma ruptura entre o lugar em que eu estava e o lugar em que nos meus melhores sonhos eu almejava. Eu já estava no lugar que correspondia ao meu sonho. Eu hoje me considero uma pessoa extremamente afortunada, porque eu olho para mim e penso assim, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu faria? Cara, a minha vida não seria muito diferente do que ela é hoje. Talvez eu tivesse um carro menos velho, não teria um carro novo não, um carro menos velho. Talvez eu tivesse algumas estruturas que eu sonho em construir aqui no sítio, eu conseguisse realizá-las no meu tempo de vida. Talvez eu não consiga, porque eu não vou ter o capital necessário para isso. E só, eu continuaria morando onde eu moro, eu continuaria fazendo as coisas que eu faço, eu continuaria atendendo as pessoas da mesma maneira que eu atendo, eu continuaria comendo as mesmas coisas que eu como, bebendo as mesmas coisas que eu bebo. Ter 10 milhões não faria grande diferença na minha vida. E por isso eu posso dizer para mim, olhar para mim e dizer, eu transitei, eu cheguei no ponto em que este processo de transição, felizmente, se encerrou. O que não quer dizer que eu esteja parado, eu posso ter outras transições ainda a fazer pela vida. Mas hoje, neste momento, o que eu olho para minha frente é simplesmente o desfrute desse lugar em que eu cheguei. E não olho mais para frente e para o futuro com ansiedade, com necessidade, com busca, com nenhum comichão de ir para mais nenhum outro lugar. Eu estou aqui. Isso é o que faz o processo de transição valer a pena de verdade. Eu não sei se ajudei alguém ou se atrapalhei alguém com isso, mas é um pouco das reflexões que eu faço aqui do processo de transição aqui no sítio. Espero que seja útil para vocês. Se quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, @Sítio Pau d'Água, ou pelo Facebook, Sítio Pau d'Água, estou aqui para também colaborar com vocês virtualmente também no que eu puder, tá bom? Um abraço.